porque sucesso significa diferentes coisas para diferentes pessoas. Tem gente que quer fama, tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer ser um bom pai de família. Cada um quer uma coisa diferente. Então eu digo que a minha definição de trabalho é a seguinte: sucesso é conseguir o que você quer, seja lá o que for. O que é diferente de felicidade. Felicidade parece uma troca de palavras, mas é querer o que você conseguiu. Para você ser feliz, ou estar feliz, melhor dizendo, você não precisa de mais nada. Você precisa aprender a viver o aqui e agora. Mas é interessante, porque não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. Então, a vida é um eterno aqui e agora. Aqui e agora. Se você está vivendo o aqui e agora, não interessa o que aconteceu antes e nem interessa o que vai acontecer depois, eu estou 100% aqui e agora, eu estou feliz nesse momento que eu estou aqui e agora. Então, felicidade é aceitar aquilo que você tem e aprender a viver o aqui e agora. Isso não lhe impede de almejar outras coisas na vida. E essas outras coisas que você vai almejar chama-se sucesso. É obter aquilo que você quer, que pode ser traduzido numa ciência. Do mesmo modo que você aprende física, química, biologia, matemática, você pode aprender a ser bem-sucedido. O que fazia uma pessoa ser bem-sucedida e a outra não? Qual era a diferença que fazia a diferença? Eu sempre fui autodidata. Eu acho que um dos grandes segredos da vida é você praticar o autodidatismo. Porque se você depende de alguém para lhe ensinar, você vai até onde esse alguém consegue ir. Agora, se você se torna autodidata, o céu é o limite. A vida é curta, não dá tempo de se aprender tudo, você tem que acelerar o seu processo de aprender. Infelizmente, essa cadeira, essa disciplina não existe na escola. Quer dizer, quando uma família tem um pai, uma mãe que sabe fazer isso, ensina para os filhos. Mas a maioria aprende por conta própria, quando é autodidata. Ou senão, fica a vida inteira tentando e não consegue. Muitos têm dificuldade até em escrever o que eles querem, porque muitos pensam assim, mas eu não mereço. Quer dizer, essa parte do merecimento é muito importante. Você tem aquilo que você acha que você merece. Então, olha a sua vida, olha a sua conta bancária, olha a sua família. Isso aí que você merece, que você acha que merece. No momento que você melhora a sua capacidade de merecimento, ou seja, você merece mais, o universo lhe entrega mais. Então isso é muito importante entender. Tem gente que batalha, morre na praia, porque no fim acha que aquilo não pertence àquela pessoa, que não merece aquilo. Então o automerecimento é muito importante. Do ponto de vista psicológico, não existe fracasso, porque fracasso é experiência de vida. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. O erro pode ser altamente pedagógico, se você souber usá-lo. Porque o que é ter experiência? É você ter errado muitas vezes, até você atingir aquele nível. O Nietzsche dizia, aquilo que não me mata, me fortalece. Mas se você cai e fica caído, aí acabou a história. E eu cheguei à conclusão que, do mesmo modo que você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos, cada um desses ingredientes é necessário, porém não suficiente, onde eu escolhi 6 ingredientes. O primeiro é você ter uma boa autoestima, que funciona como um termostato, nós podemos discutir isso depois. A segunda é a sua capacidade de se comunicar, que é fundamental, principalmente no mundo de hoje, onde a comunicação é talvez o mais importante de tudo no sucesso. Terceiro é a sua capacidade de estabelecer objetivos, criar estratégia, criar táticas para colocar aqueles objetivos, implementá-los. A sua atitude determina a sua altitude na vida, a sua dedicação ao trabalho e a sua ambição saudável. Então são 6 elementos. E aí você junta esses 6 ingredientes com a pitadinha do que eu chamo a diferença entre o profissional e o amador. O que difere o profissional do amador? Paciência e persistência. Porque o amador, se não der certo, ele chuta o pau da barraca. O profissional sabe que o amanhecer só vem depois da noite ter passado.
Roma não foi construída em um dia. Então tem que ser de grão em grão a galinha enche o papo. Então tem que ser aos pouquinhos para chegar lá. Então eu coloco esses 6 ingredientes com paciência e persistência e o resultado só pode ser um: obter aquilo que você quer. Fizeram um trabalho em Harvard em 1953. Eles pegaram todos os formandos da Universidade de Harvard e perguntaram para eles assim: o que você vai fazer nos próximos 6 meses, próximo ano, próximos 5 anos, próximos 10 anos, próximos 15 anos, próximos 20 anos? A grande maioria, como acontece aqui no Brasil, não tinha nada por escrito. Não tinha nada, não tinha nenhum. Ah, não sei, eu vou ver o que vai acontecer. Eu vou deixar a vida me levar, né? Mas 3% daqueles estudantes, eles tinham por escrito o que eles iam fazer com 6 meses, com 1 ano, com 5, com 10, com 15, com 20 anos de formado. Em 1973, eles pegaram aqueles que ainda estavam vivos e fizeram uma avaliação. Então, aquele grupo que tinha por escrito era 3%. Valia mais do que os 97% junto em todos os aspectos. Então, eles viram se a inteligência era diferente? Não. O background familiar era diferente? Não. Tudo era igual. As notas que tiravam na escola, a única diferença que fazia diferença é que eles tinham por escrito. Então, os nossos, por isso que a empresa multinacional, ela pega os objetivos do ano que vem e coloca até setembro por escrito. Tem que estar ali no papel. Então, é muito importante você colocar no papel aquilo que você quer. Aquilo tem que ser recordado com frequência. Você tem que colocar ali e você tem que datar. Como é que você transforma um sonho em uma meta? Você coloca uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia não vai acontecer. O cérebro fala: tá bom, o dia que algum dia chegar, você vai no calendário, onde é que está algum dia? Não está lá. Não tem no calendário, não existe. Então você tem que colocar uma data. Eu vou emagrecer tantos quilos até a data tal. Eu não estou garantindo que você vai emagrecer. Eu estou te dizendo que a chance de você emagrecer aumentou 20 vezes, se você colocou a data. Porque ela deixou de ser um sonho e passou a ser uma meta. E você nunca pode esquecer a diferença entre meta e finalidade de vida. Deixa eu explicar. Você está em Nova York, você quer ir para Chicago. Você pega seu carro, seu avião, dirige, vai para Chicago. Chegou em Chicago. Você está em Chicago, você fala assim: eu quero ir para Los Angeles. Você vai para Los Angeles. Chegou em Los Angeles. Agora imagine que você está em Nova York e você decide que você quer viajar a oeste. Você chega em Chicago, tem mais oeste. Você chega em Los Angeles, tem mais oeste. Você chega no Havaí, tem mais oeste. Você chega em Sydney, na Austrália, tem mais oeste. A Terra é redonda. Você vai rodar, vai chegar no mesmo lugar. E vai continuar. Você nunca vai chegar ao oeste. Você concorda comigo? Sempre tem mais oeste. Quando uma coisa que você não consegue chegar, não chama meta, chama finalidade. Então, você descobrir a sua finalidade, ela só vai terminar no dia da sua morte. A sua finalidade de vida é viajar ao oeste. Isso não acaba. A minha finalidade de vida é transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Isso não tem chegada. É o dia que eu morrer que vai acabar isso. Então eu tenho que ter metas a curto, a médio, a longo prazo. Tem que ter os 3 tipos de metas. Eu tenho que ter elas por escrito. E eu tenho que descobrir qual é a finalidade de vida que está por trás dessas metas. Porque a finalidade de vida, ela te valoriza a sua meta. Uma meta que talvez não tenha importância, mas se ela está encaixada dentro da minha finalidade de vida, ela valoriza. E eu vou estar disposto a ter mais esforço para que ela aconteça. O Einstein dizia que numa briga entre imaginação e conhecimento, a imaginação sempre ganha. Então o que é imaginar? É visualizar. Então é o chamado crer para ver. São Tomé dizia: eu preciso ver para crer. Eu acho que São Tomé estava enganado, desculpe. Porque na realidade você tem que crer para ver. Se o John Kennedy não acreditasse que numa década ele poderia colocar o homem na Lua, o homem não teria pisado na Lua. Se você for esperar alguém pisar na Lua para você acreditar que é possível pisar na Lua, não vai ser você que vai chegar lá. Então, se você está esperando acontecer,
é outra pessoa que vai realizar. Então você tem que passar a crer para ver. Você inverte o processo de São Tomé. São Tomé é ver para quê? Você é crer para ver. Então, quando eu me mudei para os Estados Unidos, a minha crença era de que em pelo menos 2 anos eu ia começar a dar aula para americanos de cardiologia. 8 meses que eu estava lá, eu fiz a minha primeira apresentação em Washington, D.C., no Distrito de Colômbia, para mais de 400 cardiologistas. Entendeu? Eu acreditava naquilo, eu estava trabalhando para aquilo. E não levaram 2 anos. Em 8 meses eu estava fazendo isso. Agora, se eu falasse assim, eu não acredito que isso vai acontecer, isso nunca teria acontecido. Você entendeu? Então, essa história de crer para ver parece um jogo de palavras, mas não é não. Você que está investindo, o que você está segurando? Você fala, não acredito, isso é impossível. Impossível alguma coisa que ninguém faz, até que alguém faça. Entendeu? Se fosse assim, todos os recordes foram batidos. A princípio seriam impossíveis, né? E aí vem alguém e bate o recorde, né? E aí vem outro e bate aquele recorde, porque acredita que vai acontecer. Então, se você levar esse pensamento para você, eu vou partir do princípio de crer para ver. E vou ter o futuro não como uma expectativa, mas como uma possibilidade. O que quer dizer isso? Se eu tenho um futuro como uma expectativa e isso não acontece, eu fico frustrado. Se eu tenho o futuro como uma possibilidade e isso não acontece, foi apenas uma possibilidade, que não deu certo. Vamos ver na próxima. Isso é muito importante, como que você vai estabelecer suas metas. Você vai estabelecer suas metas, eu não estou garantindo que você vai atingir os objetivos 100%. Mas eu vou lhe dizer, se você não atingir, a sua atitude tem que ser como uma possibilidade e não como uma expectativa. Porque se eu coloco como uma expectativa e não acontece, eu fico frustrado. Se você está querendo parar de fumar, voltou, levanta, para de fumar de novo. Entendeu? Se você não deu certo. Não deu certo. O Thomas Edison fez 10 mil vezes para descobrir a lâmpada incandescente, pô. Ele testou 10 mil vezes material diferente, até que ele descobriu um. Fizeram um estudo onde eles levaram estudantes para um campo e eles dividiram os estudantes em 3 grupos. Um grupo estava lá com um revólver dando tiro. O outro grupo estava lá mirando com a mão, imaginando que estava dando tiro. E o outro grupo ficava lá conversando fiado, pelo mesmo tempo. 20 minutos por dia, 5 vezes por semana, durante 6 semanas. 6 semanas depois, eles retestaram para ver quanto que eles tinham evoluído. Aqueles que usaram o revólver melhoraram 83%. Aqueles que usaram o dedo melhoraram 82%. E aqueles que ficaram lá conversando não melhoraram nada. Mostrando que o revólver era apenas um instrumento para manter a sua mente fixa. Você não precisaria do revólver, teoricamente. Você precisaria da imaginação. Pôr a imaginação para funcionar. Você entendeu? Mas isso não se aplica só lá. Aplica em tudo na vida. Você vai fazer vestibular, você tem que imaginar que você está lá fazendo a prova e indo bem. Porque senão, se você não fizer isso, você chega lá no dia e se amarela. Você entendeu? Estou te mostrando que não tem nada a ver com a parte física. Estou mostrando que tem a ver com o psicológico. Que é uma coisa você fazer prova no cursinho, outra coisa você ir para o Enem. Mas isso não aplica só lá, isso aplica em qualquer coisa na vida. Então você saber controlar esse emocional faz toda a diferença. Isso vem das suas crenças. Uma crença, uma vez estabelecida, tem como função única e exclusiva se perpetuar. A conversa que você tem com você mesmo é muito importante, chama self-talk. Você já percebeu, você que está aí me assistindo, você já percebeu que, à medida que eu vou falando, tem uma voz aí dentro da sua cabeça, fazendo comentário, eu concordo com isso, eu discordo daquilo. Desde o momento que eu comecei a falar, você começou a ter um diálogo com você mesmo. Esse diálogo aí, vamos conversar sobre ele. A pergunta que eu tenho para você é muito simples. Esse diálogo interno que você tem, ele é seu amigo ou seu inimigo? Ele te estimula ou ele te critica? Porque tem gente que tem um crítico dentro da cabeça, o tempo todo, criticando. Pode ser a voz da mãe, pode ser a voz do pai, pode ser a própria voz,
mas é uma voz que está com você, não interessa onde você vai, é você prestando conta para você mesmo. Então você tem que fazer um cancela e aprender a tratar você com amor. Você cuidando de você, que se você não cuidar de você, quem vai cuidar de você? Você que vai cuidar de você. Então você tem que aprender a se comunicar com você mesmo. Essa comunicação interna, ela te traz tranquilidade. Enquanto você estiver criticando você mesmo, não tem jeito. Tem gente que está sempre pondo alguma coisa na lista para fazer, não acaba. Essa lista nunca acaba, não tem hora, é a lista, mas é o próximo. Você entendeu? Então, a comunicação com si mesmo faz uma grande diferença no sucesso. Pelo contrário, sabe o que vai acontecer? Você vai ter sucesso, mas você não vai ser bem sucedido, que não é a mesma coisa. Eu posso ser um grande cantor ou um grande jogador de futebol. Eu posso ter sucesso, mas não significa que eu sou bem sucedido. Como é que está a minha vida familiar, minha vida social, como é que está a minha saúde, como é que está a minha vida espiritual. Ser bem sucedido é muito diferente de ter sucesso. Você pode ter sucesso numa coisa, mas aos 40 anos de idade você está infartado. Será que valeu a pena? Não é isso que eu estou discutindo aqui. Eu estou discutindo é você ser bem sucedido, que é muito mais do que simplesmente ter sucesso.